Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais marcantes sobre ouvir uma voz quando mais ninguém parece estar escutando, o chamado de Samuel. Vamos ver de perto como um simples sussurro no meio da noite deu início a uma transformação que ecoaria por gerações. Pensa só na cena. Tá tudo escuro, aquele silêncio da madrugada. E de repente, uma voz chama pelo seu nome. Mas só você ouve. É meio assustador, né? Intrigante, no mínimo. Pois é exatamente nesse cenário que começa a jornada de um jovem chamado Samuel. Então, para a gente entender o tamanho do que aconteceu, a gente precisa primeiro sentir o silêncio que veio antes. Naquela época, a comunicação com o divino era uma coisa muito rara. Era como se fosse um tempo de seca espiritual, sabe? O próprio texto bíblico confirma isso, né? Ele diz que a palavra do Senhor era de muita valia, ou seja, era preciosa porque era rara. As pessoas não estavam vivendo na expectativa de ter visões ou receber mensagens diretas. É justamente esse silêncio que faz o que acontece a seguir ser tão impactante. E no centro de tudo isso, a gente tem um contraste que é impressionante. De um lado, Eli, o sumo sacerdote, super experiente, mas cuja visão, tanto a física quanto talvez a espiritual, já estava meio apagada. E do outro lado, o jovem Samuel, um aprendiz ali no templo, que nem imaginava, nem conhecia a voz que estava prestes a chamá-lo. Pois é, e é bem nesse cenário de silêncio e de contrastes que, de repente, a noite é interrompida. O silêncio é quebrado. Até que, do nada, a voz chama: Samuel! E a reação dele é a mais lógica do mundo. Ele sai correndo até o mestre Eli, pensando, ué, ele me chamou. Mas a resposta confusa de Eli é a primeira pista de que tem algo muito fora do comum acontecendo ali. E aí a coisa se repete. A voz chama de novo e lá vai o Samuel correndo pro Eli mais uma vez. É nessa repetição que a experiência do Eli começa a ligar os pontos. Sabe, a experiência dele começa a acender uma luzinha ali, ele passa a desconfiar que a origem desse chamado não é, digamos, deste mundo. A revelação vai ser construída em etapas, sabe? No primeiro chamado é confusão total. No segundo, a incerteza continua. Mas na terceira vez, aí sim, uma luz se acende na cabeça de Eli. Ele entende. A voz que está chamando Samuel não é a dele. E aqui, gente, é o ponto de virada da história. O Eli não só entende o que está rolando, como ele dá para Samuel a instrução exata de como responder. Ele ensina ao menino a se posicionar com humildade, pronto para ouvir. Essa instrução muda absolutamente tudo. Então, com essa instrução na cabeça, Samuel volta a se deitar. A voz chama uma quarta vez e agora ele está pronto. Ele sabe o que dizer. Só que a mensagem que chega, nossa, não era nada simples. Pensa bem. A primeiríssima mensagem que Samuel recebe de Deus não é de conforto, não. É uma de juízo. Uma profecia super dura e direta contra a família do próprio mentor dele, do Eli. E o motivo? A corrupção dos filhos de Eli, um erro que o pai sabia que acontecia, mas não conseguiu corrigir. E a sentença é final, sem volta. Dá para imaginar o peso que caiu nos ombros desse menino? Ele não só tinha acabado de ouvir a voz de Deus pela primeira vez na vida, como a mensagem que ele recebeu era uma condenação para a única figura de pai que ele conhecia. Aí o dia amanhece e, claro, o Samuel está morrendo de medo. Como é que ele ia contar uma notícia tão terrível para o seu mestre? Ele fica ali, hesitando, mas o Eli, com aquela sabedoria de anos, percebe que alguma coisa mudou. E insiste, ele quer ouvir toda a verdade, por mais dolorosa que pudesse ser. E a resposta do Eli, nossa, é de uma resignação, de uma fé que impressiona. Ele não questiona, não tenta negar, não se desespera. Ele simplesmente aceita o juízo divino com uma calma solene, reconhecendo a soberania de Deus. É um momento de submissão profunda. Olha, aquela noite não foi só um evento isolado de jeito nenhum. Aquilo ali foi a inauguração do ministério de Samuel. Foi a transformação dele de um aprendiz para o porta-voz oficial de Deus. Dali em diante, a vida do Samuel muda completamente. A presença divina estava sempre com ele e a Escritura diz que nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. O que isso quer dizer? Que tudo o que ele profetizava acontecia. E isso foi solidificando a autoridade dele como a nova voz de Deus para o povo. E o reconhecimento foi total. A fama dele se espalhou por toda a nação, de uma ponta a outra do país. Aquele menino que servia no templo agora era conhecido por todo mundo como um profeta de verdade, completando essa sua jornada inicial. No fim das contas, a história de Samuel vai muito além de uma voz no meio da noite, né? É sobre a importância de saber ouvir, de ter mentores que nos guiem e, principalmente, sobre ter a coragem de aceitar a mensagem, mesmo quando ela é difícil.
E isso deixa a gente pensando, o que será que significa, na vida, ouvir um chamado?